Hoje eu quero continuar a falar sobre o Deus bendito que nos ouve e nos ensina a ouvir. E o meu tópico é Deus, o ouvinte interessado. Deixa eu fazer uma pequena digressão contando uma experiência que eu tive há alguns meses. Eu sei que eu saía do Mackenzie para o seminário JMC, onde eu fico hospedado, e era um percurso de uns 30 minutos, não era horário de pico. E eu não me lembro bem porque o taxista começou a conversar comigo, eu não sei se eu puxei conversa, como foi. Eu sei que ele desandou a falar sobre um personagem de sua terra, lá do Piauí, que ele admirava muito, um homem notável pelo que ele me contou, pelos seus princípios éticos, pela sua postura. Eu achei aquilo muito interessante, de fato. E lá no final da corrida, depois de umas meia hora, eu sei que o valor tinha centavos, que é normal, né, em taxímetro. Então, eu tenho o hábito de arredondar R$ 1, R$ 2 para cima, não há problema. E quando eu fiz isso, ele não aceitou. E não só não aceitou, como ele deu um desconto para mim equivalente a uns 10%. E o motivo que ele alegou é porque dizia ele ser eu um professor, e essa foi uma dedução dele, porque eu peguei o táxi no Mackenzie, na porta do Mackenzie, e tê-lo ouvido com tanta atenção. Eu confesso que eu fiz isso com muita alegria, aprendizado. Eu gosto de ouvir e aprender com as pessoas. Em outro vídeo, em outra ocasião, eu falei sobre aprender nos lugares insuspeitos, né? Um lugar que você não suspeita que vai aprender e pode aprender. Então, esse homem foi gentil comigo. Ele resolveu, digamos, me recompensar apenas porque eu o ouvi. Quando voltamos ao texto, nós estamos trabalhando a partir de Efésios 1,15, o apóstolo Paulo, antes de ser um escritor profícuo, ele era um ouvinte interessado. Como sabemos, usando aqui uma frase muito repetida, é que saber ouvir é mais do que ficar calado. Paulo sabia ouvir, analisar o que ouviu e agir. E é muito difícil ouvir àqueles que aparentemente, e esse aparentemente se deve muitas vezes ao nosso preconceito, nada tem a nos acrescentar. E ouvir com real interesse é muito difícil. Em Eclesiastes, nós lemos esta constatação: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. Eclesiastes 9:16. E aqui me parece óbvio, a sabedoria do pobre é desprezada, não é porque não haja sabedoria, é porque ele é pobre. A pobreza parece que elimina a possibilidade deste homem ser sábio. Ou talvez também, como uma ideia complementar, porque ele se valha de coisas muito simples para falar de coisas profundas. E, em geral, as pessoas que se julgam muito cultas, muito inteligentes, elas querem exemplos abstratos para tratar de coisas abstratas e termina em abstrações. E isso pouco muda. E, na realidade, um princípio óbvio é que nós devemos partir do concreto para o abstrato. E Salomão continua. Em Eclesiastes 9:17, ele diz: as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Palavras dos sábios ouvidas em silêncio. A ideia de ouvir em silêncio é ouvir com atenção, para poder entender, para poder praticar. Então, isso, de fato, é importante. Porque alguém que está gritando, governando tolos, que na realidade não entendem, não querem entender, e quando compreendem errado e aplicam de forma equivocada. Os salmistas, entre tantos outros servos de Deus, em suas angústias, diversas vezes se alimentavam da certeza de que Deus ouve as suas orações. No Salmo 10, verso 17, o salmista diz: tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Reparem, Deus tem continuamente, tens ouvido o desejo dos humildes, dos necessitados, dos pobres, dos carentes, e tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Deus nos ouve, independentemente de nossa classe social ou do respeito que possamos ter socialmente, economicamente, intelectualmente. Deus nos ouve
e fortalece o nosso coração e ele nos acode. O fato também, meus irmãos, é que ainda que sejamos tentados, muitas vezes em nossa precipitação, a achar que Deus está distante de nós ou muito ocupado, Deus sempre ouve com atenção as nossas súplicas. É o que demonstra Davi em outro salmo, no Salmo 31, 22. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice e voz quando clamei por socorro, por teu socorro. O salmista Davi, com ampla experiência com Deus, mas em momento de angústia ele teve essa sensação de estar excluído da presença de Deus. Até que ele tem a convicção subjetivada em seu coração de que Deus ouviu a sua súplice voz quando clamou por socorro. Deus, na realidade, nos deu a sua palavra e também ele nos concedeu os seus ouvidos para que possamos falar com ele. Que coisa maravilhosa. Deus nos fala. E tudo começa pela palavra de Deus. Mas Deus também nos dá os seus ouvidos para que possamos falar com ele. E sabemos que ele nos ouve. Como Pai, ele nos escuta atentamente quando nos dirigimos a ele com fé e até mesmo, por vezes, em nossos desatinos e confusões espirituais, porque às vezes estamos tão confusos espiritualmente que não sabemos nem o que falar com Deus, não sabemos nem o que pedir. E aí entra, obviamente, a ação do Espírito que nos ensina a orar como convém. Mas tantas e tantas vezes nós estamos tão confusos em meio a atos de desobediência, a rejeição da lei de Deus, ao nosso ateísmo prático, por vezes, quando passamos a viver como se Deus não existisse. Então nós vamos orar arrependidos, confusos, e não sabemos bem o que dizer, nem se Deus vai nos ouvir, mas podemos ter a certeza bíblica de que Deus nos ouve. Este é o nosso Senhor, e este é o nosso conforto. Deus é um ouvinte interessado. Coloquemos diante dele os nossos desejos, os nossos pecados, as nossas lutas, o nosso arrependimento, clamemos por sua misericórdia, por sua graça, pelo seu perdão, louvemos a Deus, cultuemos ao Senhor. Saibamos sempre que Deus é um ouvinte interessado. Nós vamos continuar no próximo vídeo falando sobre Paulo, como ele sabia ouvir e agir. Que Deus nos abençoe. Amém.